Salve, meu povo bom! Eu sou Luciano, professor de Sociologia, aqui do Grupo Pré-Vestibular, e vou me intrometer na área dos meus colegas e das minhas colegas de literatura para comentar um pouquinho de um disco que se tornou obra obrigatória no vestibular da UEL, que é esse disco aqui, ó, dos Titãs, o disco Cabeça Dinossauro, mas eu vou comentar um pouquinho aqui sobre a música Polícia. Dá uma olhadinha aqui na letra, ó. Então, ó, eu destaquei, pessoal, dois trechos que eu acho que vão ser legais para nós. Esse primeiro trecho, dizem que ela existe para ajudar, dizem que ela existe para proteger, eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. E o segundo trecho, dizem para você obedecer, dizem para você responder, dizem para você cooperar e dizem para você respeitar. E deixei ali do lado um infográfico, não com os dados mais atuais, mas que refletem bem a atualidade. Bom, eu chamo a atenção aqui para, primeiramente, o sociólogo alemão Max Weber. A gente precisa entender, pessoal, que nós esperamos que o Estado, a partir do direito racional, exerça a violência legítima. É como se nós tivéssemos direcionados por Estado a função de manter a ordem na sociedade usando a força física a partir da nossa concepção, quer dizer, a partir da nossa aquiescência, para que nós não nos valêssemos dela, mas para que o Estado, de forma criteriosa, burocrática, com um corpo de funcionários, nesse caso os policiais, possam garantir a nossa segurança. Certo? Então, quem detém o monopólio da violência física legítima é o Estado, que a partir do direito e de um corpo burocrático deve cumprir essa função para a sociedade. Eu sei que muitas vezes o Estado extrapola esse papel da violência física legítima, e aí as nossas críticas são totalmente plausíveis com relação a essa questão. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro ponto. Lembre-se de Max Weber. A polícia é o braço armado do Estado, a polícia é a corporação, a polícia é o corpo burocrático que deve fazer a nossa segurança interna e as Forças Armadas a nossa segurança externa. O segundo ponto eu quero chamar a atenção pelo seguinte: algumas notícias mostraram alguns comportamentos de determinados pelotões, de determinadas autoridades, de determinados servidores da segurança pública que destoam dessa legitimidade, que agem com alguma violência desmedida e, muitas vezes, letal. Ok, pessoal? E eu vou chamar a atenção para um autor que talvez você não tenha parado para pensar sobre esse assunto, que é o Michel Foucault, em sua obra, ó, na obra, essa aqui, ó, Vigiar e Punir o Surgimento, História da Violência das Prisões. Eu quero que você entenda o seguinte, que nós temos muitas críticas recentemente feitas à polícia e a operações policiais de violência com relação a determinados grupos e agir de uma forma legítima, de acordo com o que a lei prevê com outros grupos. Não que a polícia passe a mão em uns e agride outros, né? Na verdade, existe uma forma de agir com qualquer cidadão. Essa forma é respeitada com alguns grupos e é violada com outros grupos, se levarmos em consideração, enfim, algumas notícias e algumas informações que estão esparramadas aí na mídia para que a gente possa observar. Eu quero que você entenda o seguinte, pessoal, muitas acusações com relação à polícia ser violenta, racista, homofóbica, misógina e etc. Se procede esse tipo de argumento, a gente vai ter que buscar esse reflexo, essa conduta na própria sociedade. A nossa sociedade é assim? Se a nossa sociedade é assim, a nossa polícia também será dessa forma. Um indivíduo que é policial, uma menina que é policial, não é uma pessoa que nasce do nada e se entranha na polícia. É uma pessoa que cresce nesse universo. Eu quero chamar a atenção então para o Michel Foucault, quando ele fala de que forma as instituições modelam as pessoas. Então preste atenção na leitura que eu vou fazer, ó.
Forma-se então uma política de coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o desarticula, o recompõe. Uma anatomia política, que está entre aspas aqui, que é também igualmente uma mecânica de poder. Uma mecânica de poder está nascendo. Ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros. Não simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica, assim, corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo em termos econômicos de utilidade e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. Em uma palavra, ela dissocia o poder do corpo, faz dele, por um lado, uma aptidão, uma capacidade que ela procura aumentar. Inverte, por outro lado, a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma diminuição acentuada. Eu preciso que você entenda, então, que as corporações, a partir dessa passagem, formam, quer dizer, modelam o corpo e a mente das pessoas para agirem de acordo com os interesses da corporação, seja para garantir a segurança ou, infelizmente, quando a polícia comete esses excessos. Então a instituição ela não é isenta da conexão com a sociedade. A questão é que a instituição ela vai docilizar o corpo, ela vai domesticar o corpo do indivíduo que não está ligado à segurança, mas vai transformar essa pessoa em um soldado, apto a fazer aquilo que a corporação quer. É por isso que nós vamos ver em alguns momentos, né, o simples fato do soldado fazer valer aquilo que está previsto na lei, na abordagem, na investigação, na prisão. E muitas vezes, infelizmente, vamos ver aí esses excessos que são cometidos e muitas vezes a letalidade, né, praticada pela polícia. Certo? Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção, pessoal, por favor, coloque aqui para mim a imagem aqui na tela. Um segundo ponto que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que está ligado a este infográfico que você está vendo aí, certo? E mais do que isso, dizem para você obedecer, dizem para você responder, dizem para você cooperar, dizem para você respeitar. E na música você vai ver bastante esse tipo de esse canto de uma forma bastante assim gritada, com bastante energia. E aqui eu quero chamar a atenção, pessoal, para aquilo que o filósofo Achille Mbembe coloca no seu livro Necropolítica. Eu lerei aqui duas questões que estão no site Politize. Primeiramente, né, o Mbembe traz a sua ideia de necropolítica dos conceitos de Foucault. Primeiro de biopolítica, eu vou reproduzir o que está aqui, no site Politize. É a força que regula grandes populações ou conjunto dos indivíduos, diferentemente das práticas disciplinares utilizadas durante a antiguidade, que era o enforcamento ou suplício que o Foucault fala, e a Idade Média que visavam governar apenas o indivíduo. Então agora nós temos, por exemplo, pessoal, sistemas, o Estado, a família, a escola, que são instituições que vão exercer de alguma forma uma política sobre os corpos das pessoas. Mas também existe o biopoder, que se refere aos dispositivos e tecnologias de poder que administram e controlam as populações por meio de técnicas, conhecimentos e instituições. Os biopoderes se ocupam da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade, dos costumes, etc. À medida em que esses se tornaram preocupações políticas. Ou seja, nós temos então a biopolítica e o biopoder, que são as ferramentas que são construídas pela sociedade para se exercer, né, o controle
sobre a população na expectativa de manter o equilíbrio na vida em sociedade. Para a gente fechar, voltando ali no gráfico, por favor, meu querido Zaninzinho, né? Dizem, então, ó, a gente tem lá que a polícia está aí para ajudar, proteger, para parar as pessoas e prender, obedecer, responder, cooperar e respeitar. E nós temos informações ali que mostram que existem alguns perfis e identidades que já são tipicamente objetos de algum tipo de violência, de letalidade policial. Então aqui, turminha, passando para o slide seguinte, eu coloquei aqui também, ó, os dados que mostram que a nossa polícia, além de matar muito, é uma polícia também que morre muito, infelizmente. E é aqui que entra o conceito de necropolítica para esse pensador que é o Mbembe. Pode voltar em mim aqui, ó. Necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer, com base no biopoder e em suas tecnologias de controlar populações. O, entre aspas, deixar morrer se torna aceitável, mas se não aceitável a todos os corpos. O corpo, entre aspas, matável, é aquele que está em risco de morte a todo instante, devido ao parâmetro definidor primordial da raça. Veja bem, pessoal, nesse caso então, né, nós podemos concluir essa nossa reflexão pensando então, né, na letra dos titãs da polícia, fazendo a relação com a ideia do Foucault, dos corpos dóceis. Podemos também pensar no Mbembe com relação à necropolítica e podemos observar como a letra da música Polícia se relaciona com o alto índice de letalidade policial, tanto de pessoas, de jovens negros, que é o expoente dessa letalidade, tanto quanto de policiais em operações ou policiais em momentos de lazer. Ok, pessoal? Tranquilidade? Vamos ficando por aqui aí. Siga a gente, curta, compartilhe para ter mais dicas de sociologia.